ideias, qual que é o passo a passo e o que a gente pode fazer para transformar aquela ideia em um negócio. E para conversar com a gente, quero chamar ao palco o Guilherme de Gerdierian. Por favor, uma salva de palmas. Ô! Mais alto, gente, vamos. Ô! Aê! Então, meu nome é Guilherme de Gerdierian, sou jovem embaixador da Agenda 2030 da ONU na cidade de Santos, projeto inédito do país, começou recentemente, e sou founder e CEO da WishUp. A WishUp é uma startup que ajuda as pessoas, especialmente pessoas com deficiência visual, a alcançarem tudo o que elas desejam e acessarem todas as informações ao redor delas, dentro de shoppings, museus e outros ambientes inteligentes. Vou falar da minha logo aqui para quem é cego ou deficiente visual. A gente tem ali um pin de localização, um centro, e em redor a gente tem ali o que seria o contorno do olho. Então tem o pin representando localização indoor e marcas de proximidade, e o contorno do olho representa o nosso foco em trazer mais acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Estou aqui hoje para dar uma visão bem abrangente sobre como criar uma startup do zero, para quem não tem nenhum capital. Eu queria começar dizendo que, durante toda a nossa vida, a gente está inserido em sistemas com regras bem definidas. A gente tem sempre ali nossos pais, nossos professores cobrando a gente a atingir certas metas. Geralmente o que importa no ensino médio, faculdade, é só passar de ano. Mas o meu objetivo aqui não é ser pai ou professor de vocês, obviamente, mas sim ajudar os seus primeiros passos, dentro do contexto de cada um, a transformar sua ideia de negócio em uma startup. Alguém aí tem alguma startup já? Ninguém? Alguém já tem alguma ideia de negócio, mesmo que seja bem embrionária e está querendo construir uma startup? Tem um pessoal bem curioso mesmo, né? Mas eu vou ajudar também vocês, caso futuramente vocês tenham essa vontade, como que eu vou definir o problema que eu vou resolver, bem do zero mesmo. Começar explicando o que é uma startup. Alguém aqui não sabe o que é uma startup? Acho que vocês estando aqui como prestigiando a palestra, provavelmente vocês sabem, né? Mas a gente geralmente pensa em uma startup como uma empresa em estágio inicial, ainda em fase de desenvolvimento, com o objetivo de desenvolver um modelo de negócio disruptivo, repetível e escalável. Essa é a definição mais básica. Mas vamos aprofundar um pouco mais essa definição para responder algumas perguntas. Por exemplo, quando uma startup deixa de ser uma startup e se torna simplesmente uma mera empresa? Ou será que existem startups eternas, que nunca saem desse estágio de startup? Steve Blank dizia que startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio justamente disruptivo, repetível e escalável. Então aí a gente já exclui algumas empresas simplesmente por serem novas, se autodenominam startups. Uma marca de roupa, por exemplo, não é uma startup. Se ela não tem um negócio disruptivo, repetível e escalável, não pode ser considerada uma startup. E Steve também diz que essa diferença entre startups e empresas tem a ver também com a mentalidade. Que pequenos empreendimentos geralmente têm ali um negócio sustentável, que visa ter ali uma renda e uma carreira para o dono. E o lucro é algo mais secundário, é algo que pode surgir em algum momento, quando for mais factível, mais viável. Já uma startup é um experimento mais arriscado, onde o objetivo é você desenvolver um novo modelo de negócios ou um aspecto de mercado, e o objetivo ali é você ter um negócio com crescimento exponencial. Então aí você tem o lucro, né, a visão de lucro. Porém, esse termo, essa expressão, definição de startup, é muito utilizada para um leque bem amplo de empresas. Desde projetos bem embrionários, sem R$1 em caixa, sem clientes pagantes, até empresas já bem consolidadas, fintechs bilionárias, milionárias. Então, como definir aquele momento, assim, chave, que eu posso dizer que a minha empresa já está madura, ela não é mais uma startup? Uma startup, ela é uma empresa confusa sobre 3 coisas. Qual é o produto dela, quais são os seus clientes e como que ela vai fazer para ganhar dinheiro. Então, a partir do momento que a startup está há um bom tempo sem ter dúvida sobre esses 3 tópicos, ela já poderia ser considerada uma empresa madura. Então, a maioria dos unicórnios já poderia deixar
de ser uma startup. No meu exemplo pessoal, como founder da ReachUp, eu estou bem seguro atualmente sobre esses 6 tópicos. Mas, em algum momento, eu posso fazer um pivotamento do negócio, que seria mudar alguns aspectos do meu negócio, algum desses 3 ou todos eles. Então, mudar esses aspectos que têm a ver com a solução. Esses 3 aspectos têm a ver com a solução. Pivotar para quê? Para manter a startup de pé, mantendo ela um negócio viável. Se você está muito tempo trabalhando de uma mesma forma e não está dando resultado, pode ser um bom momento para pivotar. Agora, se você vai fazer uma mudança muito radical, mudar o problema que você vai enfrentar, não só a forma como você vai enfrentar, então pode ser o momento ideal de criar uma outra startup. Então, o pivotamento seria mudar a solução, nesses 3 pontos. Não mudar o problema. Se você está mudando o problema, então provavelmente você pode ter outra startup. E aí você pode estar com mais de uma startup ao mesmo tempo, contanto que você tenha tempo para atuar, foco, dedicação total, é super viável também. O Paul Graham da Combinator diz que uma startup deixa de ser uma startup quando ela atinge o platô após o crescimento S. As startups geralmente crescem em 3 fases. A primeira fase é uma fase de crescimento nulo ou devagar, quando o MVP, produto minimamente viável, ainda está em desenvolvimento ou em testes iniciais. A segunda fase é a fase de crescimento rápido, que é quando a startup atinge o Product Market Fit e consegue escalar. Para quem não sabe, Product Market Fit é aquele momento que a startup descobre com dados, fatos, números, que os clientes querem adquirir aquele produto dela, aquela solução, que os usuários finais que são impactados são usuários frequentes, inclusive trazendo novas pessoas para baixar o aplicativo, consumir o serviço. Então, gera um crescimento cada vez maior do número de usuários, da base de usuários. E esse é o momento que você pode dizer que alcançou o Product Market Fit. As pessoas querem o seu produto, as pessoas querem a solução. E o último momento é o momento de platô, que é quando a startup atinge níveis de saturação no mercado e o crescimento adicional dela fica reduzido devido à demanda adicional reduzida. Então, quando ela já atingiu fatia enorme, ou quase a fatia total do mercado, não tem mais para onde crescer, então ela acaba ficando ali num platô de crescimento. É uma startup já, deixa de ser uma startup e fica madura. Depois que atingiu o PMF, provou o PMF com crescimento forte, escalando, e aí chegou nesse platô, não é mais uma startup, é uma empresa madura. Por fim, mais algumas definições já relacionadas ao tamanho e autonomia dos times. O VJ diz que uma startup se torna uma empresa quando o founder não sabe o que está acontecendo, quando as equipes podem tomar decisões independentes sem incluir os fundadores. E lá ele te diz que se os founders podem tirar férias por cerca de 1 mês, então a startup não é mais uma startup. Então, quando o founder ou os founders não precisam estar envolvidos em tudo que acontece ali na startup, então provavelmente ela já deixou de ser uma startup, é uma empresa madura. Aí, nesse momento, os fundadores podem decidir vender, cada um deles individualmente, a parte dele das ações da empresa. E então, passando a deixar de fazer parte do equipe de sócios. Então, ao invés de atuar como sócio ali, seja na parte estratégica ou na parte tática, podem atuar ali na parte operacional, como funcionário mesmo. E aí, podendo ter PLR, né, participação nos lucros, mas sendo um funcionário, sem ser sócio, e pode até aproveitar o dinheiro que ele ganha vendendo as ações dele, a parte dele da empresa para outra pessoa, ele pode usar essa grana e iniciar uma outra startup. É um bom caminho viável. Uma vez que uma startup dá certo, é muito mais fácil. A primeira startup é bem difícil de dar certo. Tua primeira ideia, tua primeira experiência como empreendedor. Eu ainda estou nessa experiência também de empreendedor de primeira viagem, faz menos de 1 ano. Mas a partir do momento que você tem ali a sua startup com sucesso, vendendo ela, ocorre uma operação de fusão, aquisição, por exemplo, vendendo a sua parte, é muito mais fácil você iniciar uma nova startup, porque você já tem toda uma bagagem. Então, é bem interessante isso também. Agora que todo mundo está mais ou menos no mesmo nível, já sabe mais ou menos o que é uma startup, o que separa uma startup de uma empresa comum, é agora a hora de vocês começarem a pensar aí na mente de vocês alguma ideia que vocês têm, algum problema que vocês queiram resolver e como atacar esse problema, desenvolver um negócio, toda uma ideia de negócio para resolver esse problema, que é a fase de pré-seed.
Geralmente, primeiro você vai ter que definir os problemas que você vai enfrentar. Pode ser mais de um, mas você tem que ter o foco também. Pode ser um problema maior que tenha vários subproblemas. Você tem que ter um foco. E aí você vai definir logo em seguida a maneira que você vai resolver esses problemas. Duas coisas importantes. A primeira é que o que não falta são problemas a serem resolvidos, e nunca vão faltar. E a segunda é que ter um contato próximo com os seus usuários finais, com os seus clientes, que vão ser as pessoas que vão adquirir o seu produto ou serviço, é muito importante para você entender as dores deles, as necessidades, desejos. Mas, atenção, seus clientes e usuários, eles entendem como ninguém dos problemas que eles enfrentam, mas não necessariamente das melhores soluções para eles. E o Henry Ford, um dos criadores ali pioneiros do carro movido a combustão, é um exemplo disso. Se ele perguntasse para as pessoas ali no final do século XIX o que elas queriam, realmente elas iam dizer que queriam cavalos mais rápidos. E se eu pensasse agora, 2024, nisso, eu poderia ter a mesma ideia, talvez, porque cavalos geram menos gases de efeito estufa do que os carros. Só que a gente tem que lembrar que o problema na época não era nem a velocidade e muito menos o aquecimento global, que eu não tinha nenhuma noção em relação a isso naquela época, mas sim a bosta. Porque a situação ali no início do século XX era muito precária assim, porque os cavalos liberam muito esterco na rua. E a previsão era que na década de 1940, as pilhas de esterco chegariam a 3 metros de altura, em cidades como Nova York, Londres, porque não tinha um plano adequado, nenhum plano praticamente, de descarte e tratamento desses resíduos. Então, os carros vieram para salvar as cidades de se afundarem na merda, literalmente. Mas hoje, as cidades correm o risco de se afundarem devido ao aumento do nível do mar. Essa aqui é uma imagem mostrando a cidade de Santos, no litoral de São Paulo, onde eu moro, mostrando previsão ali de áreas alagadas por causa do aumento do nível do mar. Aqui do lado esquerdo em 2050 e do lado direito em 2100, ali na região da praia e na zona noroeste. É uma situação aí que é uma realidade, aquecimento global, né? E a gente vê principalmente as cidades ali no nível do mar são as que mais vão ser afetadas em relação a esse problema, né? Então, na época, trocou-se um problema, que é o esterco nas ruas, por outro ainda maior, mas eu tinha muito essa ideia, essa noção de que ia ter esse impacto tão negativo a geração dos gases de efeito estufa dos carros. Então, vocês percebem que os problemas, às vezes a gente tem uma solução, encontra, desenvolve essa solução, mas ela acaba se mostrando mais tarde não sendo a solução mais ideal. Aí, hoje em dia, a gente fala, por exemplo, de combustíveis verdes, carros elétricos, mas vocês já pararam para pensar qual o nível de poluição que é gerado na produção das baterias desses carros elétricos? Então, a gente tem que dar prioridade, claro, a bicicleta, transporte público. E, resumindo a história, se vocês forem lembrar só de uma coisa dessa palestra, tem que ser essa, que são as dicas-chave. A primeira é que problemas sempre existirão, porque as pessoas erram, o mundo não é perfeito, então uma solução que parece a melhor do mundo para aquele problema hoje pode se mostrar não sendo a mais ideal no futuro. Seus usuários clientes entendem dos problemas, mas não necessariamente das melhores soluções. E uma dica extra é que, às vezes, as pessoas elas vão precisar ser apresentadas aos problemas que elas enfrentam. Porque, como é algo que já faz parte do cotidiano delas, né, elas acabam levando com naturalidade, né? A gente acaba, até mesmo no nosso dia a dia, todo mundo tem algum problema que a gente passa no dia a dia que às vezes a gente acaba relevando. Ah, já estou acostumado com isso. Mas sempre tem alguma forma de melhorar, de alguma forma, o nosso cotidiano. E assim, é um mundo muito abrangente. Por isso que é importante a gente ter sempre essa preocupação como founder, que é uma coisa que vocês vão sempre ter, de resolver os problemas das pessoas. Porque nunca vão faltar problemas a serem resolvidos. Agora falar um pouco sobre os concorrentes. O filósofo e essencialista Jean-Paul Sartre vai me ajudar. Vou parafrasear ele com essa frase: o inferno são os outros. Que no nosso caso, como founder de startups, no caso de vocês, seriam os concorrentes. Por que ele defendia que o inferno são os outros? Porque a gente costuma jogar a culpa em terceiros, por aquilo que a gente não consegue desenvolver, por aquilo que a gente não consegue fazer. Só que isso é muito nocivo, porque a gente acaba sempre tendo uma desculpa.
Só que vocês, como sendo dono de startup, vocês são os principais responsáveis por ela, portanto, pelo sucesso ou fracasso dela. Por mais que tenha ali todo o sistema capitalista, dependendo do negócio que você vai atuar, tem um monopólio, porque é difícil se ter uma ideia 100% inédita. O que a gente vai fazer, geralmente, é elencar ali os nossos diferenciais, mas é difícil você ter uma ideia que, de cabo a rabo, seja inédita, ninguém tenha feito algo parecido. Então, é importante dar o dane-se para a concorrência. Então, a gente tem que entender, sim, fazer análise de concorrência é uma parte importante dessa fase de ideação também, além de definir o problema, a solução. Dentro do problema de definir, dentro da fase de definir a solução, primeiro vocês vão ter que buscar quais soluções para esse problema já existem. Então, você tem que entender e acompanhar, inclusive, o que os concorrentes estão fazendo logo no tempo, mas tem que focar no seu produto, que você está idealizando, nos seus clientes, nos usuários finais que você vai afetar. Não adianta nada você criar uma startup e resolver os problemas da mesma forma que eles já são resolvidos, nos mesmos processos de trabalho, com a mesma cultura organizacional, com as mesmas tecnologias, com a mesma... Pode até ser com a mesma tecnologia, mas com uma estratégia de marketing e vendas idêntica, você tem que se diferenciar de alguma forma. E quanto mais pontos você conseguir se diferenciar, marketing, tecnologia, vendas, melhor. Porque se você tentar fazer tudo o que a concorrência está fazendo, não estará fazendo coisas que ninguém está fazendo. Então, vocês precisam definir os diferenciais. E duas técnicas que ajudam bastante nessa parte são a Blue Innovation, na verdade, Blue Ocean e Design Thinking. Blue Ocean defende que a gente crie valor de inovação. Valor associado à inovação. Porque valor sem inovação não ajuda a sua startup a se destacar no mercado, por mais que você acabe resolvendo os problemas. E inovação sem valor é uma inovação sem propósito. Porque uma inovação sem valor para os usuários acaba sendo uma inovação impulsionada exclusivamente pela tecnologia, pelas novidades da tecnologia, e acaba ali deixando de lado as reais necessidades dos usuários. Às vezes você acaba resolvendo um problema que nem existe, e também, às vezes, deixando de levar em consideração a questão de custo. Quanto que vai custar para os meus clientes comprarem isso? A empresa ali que vai consumir o nosso produto ou serviço tem verba para isso? Ela vai topar gastar por isso? Então, tem que fazer essa análise de valor, inovação e também análise de custos. E essa inovação de valor tem que ser uma inovação significativa. Então, os designers, arquitetos de software, quando eles estão projetando o produto, eles têm que projetar não as funcionalidades, recursos que vão ser úteis para o produto, mas tem que projetar o valor que vai ser gerado para os usuários. Porque o produto da startup, o serviço ou o produto físico, nada mais é do que o reflexo do valor que está sendo gerado ou que vai ser gerado para os usuários. Então, você tem que criar, esse produto tem que criar um sentido na vida das pessoas. Quando você está resolvendo problemas, você está criando sentido. E é importante lembrar, às vezes os problemas não vão ser conhecidos, você tem que mostrar lá para o cliente, para o usuário, ó, esse problema aqui que você enfrenta, você está acostumado e tal, mas tem uma forma de melhorar isso. Tem uma forma de trazer mais automação nesse processo, melhorar esse aspecto específico do seu cotidiano. É bem importante isso. Daqui a pouco eu vou mostrar o meu pitch da WishUp e vocês vão entender um pouco mais melhor essa questão. E vendam experiências. Ao invés de vender benefícios, vendam experiências, que é algo mais top-down, mais abrangente. E para finalizar essa parte da ideação, é importante já ter o estabelecimento ali da cultura organizacional da sua startup. Ainda que você comece sozinho, que é o meu caso, o projeto começou como TCC, mas atualmente eu estou sozinho como founder, procurando o co-founder. Mas missão e visão são coisas relacionadas ao problema, principalmente. Então, aquelas coisas que não vão mudar. Por mais que você faça aquele pivotamento do negócio, que eu mencionei, isso aqui não vai mudar. Se você vai mudar, então cria uma outra startup. Missão e visão. No caso da WishUp, a nossa missão e a nossa visão é proporcionar para as pessoas, principalmente pessoas com deficiência visual, experiências mais imersivas e inteligentes dentro de ambientes fechados, dando ali uma experiência imersiva, onde as pessoas conseguem encontrar tudo que elas desejam e acessar as informações ao seu redor. Aí tem valores, liderança,
comunicação, relacionamento com clientes, produto ou serviço oferecido, são dos tópicos bem importantes já de se definir nesse momento. Partindo dessa parte de ideação, é hora de vocês começarem a prototipar o seu MVP, que é o produto minimamente viável. Eu poderia falar aqui sobre como desenvolver o MVP de vocês, mas eu resolvi falar sobre como não desenvolver, porque acho que ensinar pelo erro é uma boa forma de ensinar. Você entende quais erros podem ser cometidos no meio do caminho, e aí você se policia para não cometer esses erros. MVP é Minimum Viable Product, então ele tem que ser mínimo e viável. No caso aqui, a gente tem uma imagem do que seria um MVP de uma cadeira, só que esse MVP está errado, porque a gente vê que ele só tem uma das 4 pernas, e não tem ali o assento da cadeira, não tem o encosto também. Então, apesar desse MVP ser claramente mínimo, ele mínimo até demais, ele não é viável. Você não olha isso e imagina que isso vai ter algum retorno. Por mais que você pode falar, isso aqui vai ser uma cadeira, tá? Mas você tem capacidade de desenvolver o resto da cadeira? Você tem capacidade de desenvolver as outras pernas, o assento, o encosto? Então, o MVP, ele tem que ser uma semente do que aquele produto final vai ser, conforme a startup comece a ganhar usuários, o produto comece a ser utilizado, ele vai ter ali um caminho com funcionalidades novas sendo adicionadas, conforme os feedbacks, mas de início, tudo que você idealizou ali na fase de ideação, esse produto vai fazer isso, dessa forma, vai resolver esse problema, vai ter esse objetivo. Isso tudo tem que ser expresso claramente no MVP. Você tem que começar lançando o seu MVP ali, o app na Play Store, ou o que seja, já mostrando ao que você veio. Se você tem ali uma empresa de cadeiras, que no caso de uma empresa de cadeiras não seria uma startup, né? Porque não é um negócio disruptivo, mas é só um exemplo para ficar mais fácil. Você chega com isso, alguém vai ter crença de que você vai conseguir produzir cadeiras, de fato, bem feitas em escala? Não vai ter. Então tem que ser viável, além de ser mínimo. Aqui nesse caso, aí o inverso também pode ocorrer. Isso geralmente as pessoas não dão muito atenção, mas claro, além de ser viável, esse MVP tem que ser mínimo. Aqui eu usei como exemplo o rei Charles, do Reino Unido, sentado no trono dele, aí do lado tem a coroa dele. Eu, particularmente, aí é uma opinião pessoal minha, eu acho que monarquias, mesmo constitucionais, são viáveis. Reino Unido tem uma boa qualidade de vida até, mas não são mínimas, né? Mas essa é uma opinião minha. Agora, o que é fato é que, utilizando esse exemplo aqui, que seria o trono, a gente tem uma cadeira, que o trono é uma cadeira. É viável? É. Mas é mínimo? Não, é uma cadeira bem rebuscada. Então, já trazendo para um lado mais real, um cenário real, tinha uma startup de software que desenvolve SaaS. Você tem que começar desenvolvendo algo que não escale, para que o seu produto seja lançado dentro de poucos meses, ou mesmo algumas poucas semanas, para que a sua startup já comece a ser validada, seu produto comece a ser validado, e a sua startup já comece a ganhar tração o quanto antes. Você tem que seguir a técnica fail first, esqueci o termo em inglês, mas é falhar rápido o quanto antes para falhar melhor. Porque quanto mais você falha mais rápido, você vai conseguir corrigir os erros mais rapidamente. Aí uma vez o seu aplicativo, serviço, produto lançado, você vai começar a ter usuários, se investir bem em divulgação, tudo, né? Vai começar a ter usuários recorrentes, receber feedbacks, e aí você vai poder implementar melhorias contínuas. Então você tem que ter, como empreendedor, uma mente frugaz. Você tem que economizar seu tempo e também economizar o seu dinheiro. Comece fazendo algo que não escale. No caso de uma startup de software, é bom ter ali, você precisa ter um bom CTO, que é o Chief Technology Officer, que coordene bem as equipes de engenharia de software, arquitetura, para que seja muito bem cuidado essa questão de entrega contínua, feedback contínuo, um bom CTO ali que coordene as equipes, que distribui as tarefas de acordo com a complexidade e a senioridade dos profissionais, né? Júnior, tarefa que é para júnior, para estagiário, para pleno, para sênior, que distribua bem essas tarefas, que dê autonomia para o time também, mas tenha uma atitude assim de dar autonomia, confiar, mostrar que você confia neles, mas ter ali sempre como um guia também, para tirar dúvidas, aconselhar, o melhor caminho a ser levado, tanto em questão de carreira, quanto principalmente na questão técnica.
E um CTO também que tome muito cuidado em ter ali uma boa cultura de preservação de conhecimento dentro da startup. Então, documentações técnicas, documentações de negócio, para que, caso algum funcionário ali da empresa que tem muita informação importante, cuida de uma área muito importante, saia, como você vai fazer? Porque as pessoas elas podem entrar na startup e sair. Mas se você tem tudo muito bem documentado, todo conhecimento documentado, tanto da parte técnica quanto da parte de negócios, não há essa preocupação, porque você consegue fazer o onboard das pessoas novas que vão chegar, e aí, rapidamente, essas pessoas novas vão conseguir entregar, porque está tudo muito bem documentado. E, claro, CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery, é muito importante também. No meu caso, eu sou CEO e founder da WishUp. Atualmente, me considero um CTO também, porque eu já tenho alguns anos de experiência como desenvolvedor de software, engenheiro de software, então eu já tenho uma boa noção ampla, assim, de como funciona essa questão. Ainda vou ter muitos desafios técnicos, né, mas já tenho essa noção de como que eu devo estruturar a minha empresa nesse nível de tecnologia. Agora vamos para a parte do pitch deck. O pitch deck é a porta de entrada da startup de vocês para investidores, para vocês se inscreverem em aceleradoras, incubadoras, venture capital, investimento anjo. É uma apresentação que faz uma visão geral do negócio de vocês, da startup de vocês, e vocês têm que impressionar o investidor ou o parceiro que você está apresentando o negócio, ou até mesmo o cliente. Mas geralmente é mais para investidores. Para clientes é algo um pouco mais focado no cliente. E aí eu vou explicando, e aí eu vou fazendo como eu costumo apresentar esse pitch deck. Eu vou explicando para vocês entenderem, né? Primeiro tem a capa, né? Então, a WishUp proporciona... A WishUp é uma startup que desenvolve Google Maps Indoor para pessoas com deficiência visual. Nós ajudamos as pessoas a acessarem tudo que elas desejam, a encontrarem, a acessarem tudo que elas desejam, principalmente pessoas com deficiência visual, que é o nosso foco, e a alcançarem todas as informações ao seu redor. O problema é que pessoas com deficiência visual têm pouca independência e agilidade em seus deslocamentos dentro de ambientes culturais, ambientes de lazer, como shoppings e museus. E cenário acaba, então, marginalizando essas pessoas, excluindo e até mesmo reduzindo lucros potenciais daquele público que tem deficiência, que poderia frequentar os shoppings, museus e acaba não frequentando por falta de acessibilidade informacional. Porque por mais que os locais tenham acessibilidade física, rampas, braille, tem como você ter uma experiência de uma acessibilidade informacional maior. Pensando em um Web 3.0, ambientes inteligentes. O mercado, nós temos mais de 18 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência, sendo mais de 6 milhões com o tipo mais comum, que é pessoas com deficiência visual. E são mais de 500 mil pessoas no Brasil totalmente cegas. Então, temos o slide do problema, aí dados de mercado. Aqui poderia ter alguns dados que você, por exemplo, SOM, que é o mercado, tamanho total do mercado que você consegue obter, o SAM, que é o tamanho total de mercado que você consegue endereçar, e por aí vai. Alguns dados mais técnicos ou de lucro que você pretende obter. Depois tem uma apresentação rápida da solução. Na solução, a aplicação para interação com o ambiente, onde as pessoas podem economizar tempo em subsídios por locais, ativos, informação dentro do shopping, museu, economizar dinheiro dentro do shopping, quando comprando, buscando por produtos, e também evitar acidentes ao se deslocar, principalmente para as pessoas com deficiência visual. Nosso produto principal, que já temos aí lançado na Play Store, é um aplicativo, é uma solução que tem um aplicativo mobile para interação com o ambiente para varejo, então shopping centers, onde a gente tem recursos de localização indoor e marcas de proximidade e de acessibilidade. Aqui a gente tem os recursos de localização indoor. Então nós temos buscas por voz, pode ser por texto também, mas por deficiente visual a gente tem o suporte completo no aplicativo Pro Voice, onde ele pode buscar por uma loja específica, pelo banheiro mais próximo, e aí o nosso app cria rotas de voz até o local escolhido, inclusive com alerta sobre obstáculos. Aí a ideia nesse aplicativo ter também um rastro da rota, né, que já foi percorrida, a rota que falta percorrer.
esse alerta de obstáculos é feito de acordo com os usuários, né? Porque conforme os usuários estão utilizando o aplicativo, a gente consegue ver se tem uma pessoa ali na frente, e também os obstáculos fixos, né? Bancos, por aí vai. E alguns atalhos rápidos também, banheiro mais próximo, escada mais próxima. E aí nós temos os recursos de marketing de proximidade, que é o envio de informações em tempo real para todos os usuários, por voz também, que é muito importante para as pessoas com deficiência visual, promoções de acordo com a posição atual do usuário dentro do shopping. Então, ele passa em frente a uma loja, especialmente para as pessoas com deficiência visual. Se aquela loja de interesse do usuário, ele pode receber essas promoções. E as promoções de vitrines também, que os deficientes visuais não conseguem acessar, eles recebem essas promoções por voz. Então, aí a gente vê a acessibilidade informacional. As promoções, além dessa questão da proximidade, a gente analisa também o histórico de buscas e de visitas do cliente ali dentro do shopping, e também as preferências de consumo, que ele pode cadastrar já no momento que ele cria a conta no aplicativo. Primeiro ele seleciona as categorias, informática, jogos, roupas, depois seleciona as subcategorias para cada uma das categorias escolhidas. Temos o feedback de acessibilidade, especialmente para pessoas com deficiência visual, mas para cadeirantes também, até autistas, eles podem colocar de 1 a 5 estrelas, banheiros, corredores, ou até para uma loja específica, e fazer uma descrição, dar uma descrição para que os administradores, seja os lojistas, ou o pessoal responsável ali pela limpeza dos banheiros, pelos banheiros, possa melhorar. Por exemplo, os corredores, eles são amplos, para o cadeirante dá para se locomover bem? Aquela acessibilidade física está bem feita? Então, a gente trabalha, além da acessibilidade informacional, que aí a gente trabalha com recursos de IoT, promoções em tempo real, informações em tempo real de acordo com a posição do usuário. Então, Indoor Location, Proximity Marketing, a gente tem essa questão da acessibilidade física, então, informacional e física. E também customização de voz, para o deficiente visual, ele pode customizar a velocidade, gênero, intervalo. Na questão das promoções em tempo real, é importante que, caso o usuário queira receber promoções de apenas um tipo, ele pode configurar isso para evitar muito spam. Então, o deficiente visual pode optar por receber apenas as promoções das vitrines, que são as promoções gerais, e aí optar por não receber aquelas promoções direcionadas. As promoções direcionadas são aquelas que têm vínculo com as preferências do usuário, né? E também pode ter avisos que podem ser cadastrados, tipo banheiro fechado para limpeza, banheiro em manutenção. Então, além das promoções, tem avisos de utilidade. Aí, normalmente, eu costumo apresentar um vídeo rápido mostrando o aplicativo, mas aí eu resolvi não colocar para economizar tempo. Temos, aí depois de você mostrar o produto, é bom mostrar o modelo de negócios. Nosso modelo de negócios é SaaS, Software as a Service. Nosso modelo de precificação é freemium, então tem alguns recursos básicos gratuitos, e aí você tem várias camadas, vários tiers. Tier 1, um preço mais barato. Tier 2, cresce um pouco mais. Então, quanto maior o tier, maior o preço, mas maiores vão ser as funcionalidades. Então, quanto mais funcionalidades, mais você vai pagar. Isso é bom porque você pode ter clientes de vários tamanhos. O cliente pequeno pode começar no freemium, principalmente em startup estágio inicial, muito difícil clientes quererem gastar dinheiro com você, com o seu produto, por mais que tenha potencial, arrase no marketing, tudo, você tem que primeiro ter a validação ali. E aí você geralmente vai ter que ter essa opção freemium. Mas aí você tem as camadas para, de acordo com o financeiro do cliente, o cliente menor, camada mais básica, um cliente com mais grana, compra a camada maior. Nós somos uma startup B2B e B2G. B2B é business to business, empresa para empresa, e B2G é empresa para governos. No caso, o B2B seria a sua solução para shoppings, e já estamos idealizando uma solução para museus. Uma solução principalmente a pessoa com deficiência visual, quando ela se aproxima, chega perto ali de uma obra, ela recebe por audiodescrição o nome, o autor, a audiodescrição da obra. Então, é uma experiência de visitação imersiva dentro do museu. Praticamente a mesma questão de recebimento de informações em tempo real, que a gente tem lá ali no shopping, mas dentro de um museu. E aí eu coloquei de início B2C, 2B. No meio tem esse B2C,
porque a gente está falando de uma solução que envolve ambientes inteligentes, localização indoor, marketing de proximidade, IoT, Web 3.0. E esse tipo de solução ainda é muito inovadora. Tem alguns casos, por exemplo, tem um museu em Nova York, é um museu de arte moderna que tem essa solução para museus, de você receber informações das obras de acordo com a sua posição, em tempo real. No MASP chegou a ter um aplicativo parecido lá em 2016, em uma parceria com a IBM. Só que depois de pouco tempo, eles substituíram para reconhecimento de imagens e para o QR Code. Só que aí, você perde o benefício de você receber automaticamente as informações. Por deficiente visual, principalmente, que é o foco da nossa startup, da ReachUp, é ruim para ele ter que ficar apontando o celular ali para localizar o QR Code, a obra, para poder receber as informações. Então, ele chegando perto, já recebe, por exemplo, o nome da obra. Quer ouvir mais sobre a obra? Ele, por voz, fala sim. Aí ele escuta a audiodescrição, escuta mais informações prolongadas. Se não quiser, segue o caminho. Aí uma obra que interesse ele vai escutar as informações. Então, você une a acessibilidade física, que o museu geralmente tem um braille ali, né? Para você ter acesso, o deficiente visual consegue ter acesso às informações de nome também, nome do autor, nome da obra, a audiodescrição geralmente muitos museus têm audiodescrição também, mas aí você tem que localizar fisicamente onde está a obra. Essa questão de cheguei perto da obra, receber informação, precisa de IoT, isso é muito raro ter. Nova York tem, MASP tinha, retirou, trocou para QR Code e imagem, e o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, também. Então, por ser algo muito inovador, tem o B2C, porque eu atuo divulgando para os clientes, para os consumidores, no caso, usuários finais, pessoas com deficiência. Eu entendo o problema deles, entro em contato com eles, mostro minha solução, converso sobre a solução, e aí eu consigo gerar um lobby, porque o aplicativo está publicado na Play Store. Só que ele não tem conexão com nenhum shopping. O shopping precisaria adquirir a ReachUp, e aí eu teria acesso às lojas, a tudo dentro do shopping, o mapa para poder configurar internamente o sistema de localização indoor. Só que já você consegue começar sem ter essa barreira. Então, sua startup é B2B, mas você consegue, antes de levar para a empresa, atuar ali no contato com os usuários finais, não os clientes, porque no nosso caso aqui os usuários finais não vão pagar nada. Atua ali, faz um lobby, gera métricas, downloads no app de demonstração, publica em quanto antes MVP, e aí você tem essa atração, gente dando feedback, olha, esse aplicativo é muito bom. Eu quero ver algum shopping, eu vou no shopping aqui perto de casa e não tem essa questão de acessibilidade em tempo real, promoções em tempo real, até comparação de preços que eu estou pensando em implementar. Então, atuem no usuário final para ter essa atração, aí para conseguir credibilidade para alguém querer, mesmo em fase de teste, porque por experiência própria. Mesmo você falando, por exemplo, para você, primeiro cliente, eu vou dar 6 meses, eu vou dar 1 ano grátis. Mesmo assim, eles podem não querer. Então, comece atuando também no usuário final. Então, a gente oferece consultoria IoT e suporte. É uma solução que se conecta com a Microsoft Azure, que é full cutting edge, né? Então, a gente trabalha com computação cloud, desde a cloud, com a Microsoft Azure, até a Fog, computação Fog, e a computação Edge, que é a computação que pode ser feita dentro dos dispositivos IoT mesmo, alguns têm essa capacidade de processamento. Então, de acordo com o nível de processamento de cada tarefa, você consegue segregar. Processamento básico, IoT, os dispositivos beacons podem ajudar. Aí, processamento maior tem que ser na cloud. E, como a gente costuma adquirir clientes, por meio de blog, eventos, redes sociais, investimento em SEO, que aparecer nos resultados de busca no Google, no teu site, no teu Instagram. Crescimento atual, a gente tem mais de 20 downloads do aplicativo de demonstração, que está na Play Store. Comecei a startup em julho de 2023, começou como um TCC, na verdade, de 2020. Retomei ele em julho de 2023. Recebemos $5 mil da Microsoft, só que não é capital, é para desenvolvimento de software ali na cloud. Aí tem potencial de recebemos mais $25 mil, depois de $50 mil, de acordo com progressão de nível do Microsoft for Startups Founders Hub. Nós somos a startup ano passado, ali no Startup 360 da Sebrae, na edição de São Paulo. E já conseguimos ali
uma referência do pessoal da Citamob Acessibilidade, que eles têm a Citamob é um aplicativo de mobilidade urbana, eles têm aplicativo totalmente feito, um outro aplicativo para deficientes visuais, que é o Citamob Acessibilidade. Então, ter esse contato para a gente ter, nós dois, esse foco em trazer mais acessibilidade para deficientes visuais, claro, cada um de uma forma, a VistiUp em shoppings e museus, a Citamob em questão de mobilidade urbana, ônibus, metrô, teve esse match, aí eu consegui que eles me indicassem, aí eu fui apresentar a iniciativa para a Prefeitura de São Paulo, no mês seguinte, em novembro na Prefeitura de Santos, onde a startup é seteada, onde eu moro. E aí, março, esse mês na verdade, cheguei até a última fase da incubadora da USP, Universidade de São Paulo, eles têm um programa DNA. E mês que vem, a VistiUp vai expor no Web Summit Rio, 2024, no Rio de Janeiro, como uma startup de impacto. Porque nós somos uma startup que atua em ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Inclusive, eu falei no início da apresentação que eu sou jovem embaixador, lá em Santos, desse programa da ONU. É o programa inédito do país, onde a gente está tendo informações sobre essa questão dos 17 ODS, que são os 17 no total. A VistiUp se conecta com o 9, que é tecnologia e infraestrutura, o 10, que é a redução de desigualdades para deficientes visuais, e o 11, que é cidades inteligentes e sustentáveis. Nosso time tem o Pedro, que participou da equipe original do projeto, quando ainda era TCC. Ele é cego, por isso que a gente teve essa ideia. Então, a ideia é que ele seja o principal porta-voz nosso em defesa de mais acessibilidade para as pessoas com deficiência, não só pessoas com deficiência visual, dentro de ambientes fechados, dentro de ambientes culturais, de lazer. E eu, Guilherme, 20 anos, sou CEO, estou atualmente como co-founder, experiência em engenharia de software também, faço algumas palestras, embaixador da Agenda 2030 de Santos da ONU, experiência aí desde 2021 em algumas empresas, como dev. Aqui depois tem, quem quiser seguir. Isso não vai dar certo, é uma pergunta que pode passar muito na mente de vocês. Vou criar uma startup, passa de ideação, MVP, validação, pitch, mas demora mesmo. Até você conseguir ter tração, gente usando, mas uma boa dica é que o próprio Steve Jobs da Apple, ele não acreditava no potencial dos computadores, da música, do iPod. Foi o pessoal lá da Apple, mais veterano, que insistiu, defendeu o potencial, e aí a história mostra, né? Tipo, o resto é história. Em 2007, mais ou menos, a Apple se tornou ali, ou alavancou o iPhone, iPod, todo o ecossistema de aparelhos aí eletrônicos. Então, se você só gera impacto de verdade, quando ousa pensar de forma independente. Por mais que você corra o risco de parecer tolo, porque no final você pode ser taxado de idiota, mas no fim, você pode acabar mudando completamente o jogo. A maioria das inovações que mudaram o mundo não teriam ido até o fim, não teriam tido resultado se os empreendedores tivessem quase que uma distorção de realidade para insistir naquela ideia, mesmo que seja muito complicado. E claro, você vai saber analisar ali. É o momento de pivotar? Esse produto aqui não está muito adequado para resolver esse problema. Esses clientes aqui não vão querer adquirir. Essa forma que eu estou querendo gerar lucro, gerar receita, não está dando certo. Então, são 3 pontos, lembro aquelas 3 dúvidas que você tem sempre que estar analisando para saber se é hora de pivotar. Aí, por fim, tem... Aqui é uma piada, é um meme para quem é de programação aí. Programação funcional, que a gente fala que programação funcional não tem estado, não tem gerenciamento de estado. As funções, que são aqueles trechos de código que executam as atividades, que fazem o sistema funcionar, eles são elevados a cidadãos de primeira classe. Em linguagens de programação funcional, diferentemente de linguagens orientadas a objetos, por exemplo, também não há classes. E como não tem classes, também não tem, que a gente pode fazer uma analogia das classes da programação com classes sociais também. E como não tem classes, também não tem herança. Então aqui é mais um pouco da opinião minha, de meus posicionamentos, assim. Aqui é um meme, né? Tipo, se você programa em código aberto, você está programando comunismo.
mas uma frase que eu gosto, utilizada por muitas pessoas ali no século XIX, principalmente Karl Marx, mas não foi o Karl Marx que cunhou essa frase, mas foi muito utilizada por ele e por outras pessoas ali. De cada um, segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. O mundo ideal seria assim. Então, todo mundo tendo a capacidade, tendo aquele conhecimento, tendo aquela vontade de resolver esses problemas, tendo aquela vontade de virar um dono de startup, ter aquele acesso fácil, rápido, a você levar isso para frente. Mas a gente sabe que a gente vive no mundo capitalista e tem um monopólio. É muito difícil você ter acesso a capital, ter acesso ao mercado, né? E a pessoa acha, às vezes, que por ser empreendedor, ela é dona dos meios de produção. Moça, você está começando do zero, sem capital, provavelmente você não é dono dos meios de produção, né? Você é mais da classe trabalhadora. É muito provável que mesmo que o seu negócio dê certo, você não vai se tornar mega rico. Pode até ter uma vida bem confortável, mas você não vai ser dificilmente você vai ser um milionário, um bilionário, tipo um Elon Musk da vida, ou até um Bill Gates, mas o Bill Gates, pelo menos, ele tem um histórico aí de ativismo. E esse cenário não só, claro, empreendedorismo, né? Tem gente em cenários muito pior. Tem gente que não tem acesso a 3 refeições por dia, tem gente que não consegue nenhuma refeição decente por dia. Esse é um cenário muito precário. E tudo isso é importante ter em mente que é culpa do capitalismo. Aquecimento global, revolução industrial. Se vocês lembram da revolução industrial, as pessoas chegavam a trabalhar 18 horas por dia. Mulheres, crianças, condições insalubres. Inclusive o livro, recomendo, o livro Capital do Karl Marx fala sobre essa questão também. Todo histórico. Tudo que a gente conseguiu hoje, 8 horas de trabalho diária, férias remuneradas, foram muitas décadas, mais ou menos 2 séculos, mais de 2 séculos assim, de luta por conquistas. Então é basicamente isso, mas por essa minha visão, que realmente é difícil, no sistema que vivemos, você ter uma startup e conseguir ter sucesso, porque o capitalismo é isso. Mas a gente tem que atuar de acordo com as regras. Então, por isso é importante vocês entenderem como esse sistema funciona de fato para utilizá-lo a seu favor. Agora temos 10 minutos aí para vocês tirarem dúvidas. Prefiro que seja dúvidas sobre a questão de startup, não dessa última parte que eu falei agora, mas se quiserem conversar, até te trocar umas ideias depois, tranquilo. Mas quero saber de vocês, se vocês têm alguma ideia de negócio, querem compartilhar, tirar alguma dúvida. Meu nome é Gabriel, eu trabalho na área de eventos, normalmente. E voltando um pouco para essa área de eventos, quando você fala sobre fazer o pitch deck, né, fazer aquela venda para o investidor, onde você faz a apresentação e tudo mais, como você vê a questão de patrocínio subdividido, que a galera faz normalmente, patrocinador bronze, patrocinador prata, patrocinador ouro, onde com o valor X que você entra, você tem tantos benefícios e tudo mais. E se você vê isso com bons olhos, qual é a melhor estratégia para usar isso a nosso favor? Você mencionou, Gabriel, né? Mencionou um patrocínio. Você quer explicar rapidamente como que é? Para entender melhor o contexto seu. É que assim, como eu trabalho com eventos, normalmente a gente chega no patrocinador mostrando, a gente vai fazer um evento beneficiando essa área, é assim que a gente está buscando. E aí, normalmente, o maior produto que a gente tem é a divulgação daquela empresa. E o que eu já vi muito sendo usado, nunca cheguei a usar ainda, mas é essa subdivisão de patrocinadores. Se você investir com tanto, a gente consegue te entregar tanto, sabe? Como é que você enxerga isso? É bem comum. Eu não sou muito dessa área de eventos, né, mas é bem comum ter essa questão de divisão mesmo, né? Tem até um pouco a ver aquela questão que eu mencionei de... Aí falando de uma startup que é de SaaS, não é de eventos, né? Software as a Service tem as camadas de preços, né? É mais ou menos isso, né? Aquele cliente ali que tem menos potencial é menor, digamos assim, ele podendo gastar um pouco menos para já ter uma exposição. Agora a empresa que já tem mais grana tem uma exposição maior, né? Claro que pensando a fundo, você acaba privilegiando o que já tem acesso ao mercado e aí dificultando um pouco, talvez, o acesso ali a divulgação de empresas que às vezes tem algo até inovador, muito inovador, algo que agregaria muito ali no evento e acabam não conseguindo, né, esse patrocínio, porque mesmo que seja menor ali a cota,
às vezes ainda assim acaba não sendo viável, né? Então, eu acho que faz sentido sim essa divisão, né? Justamente para ter essa visibilidade também, claro, de todos os níveis, né? Não só para os que já são gigantes. Eu acho bem, mas tem que se ligar bem nessa questão de preços, aí fazer pesquisas, né? Talvez quanto você pesquisa de mercado, que os eventos do mesmo nicho ali, semelhantes, costumam, quais são os preços que eles costumam praticar, esse tipo de patrocínio, né? Mas é algo realmente válido, muito válido. Eu presto serviço, né? A gente tem ideia de Fala criar um pouco mais. a gente tem ideia de criar uma startup, mas eu queria perguntar como que você fez para ter confiança na ideia inicial e para gerar confiança para possíveis clientes. Mas já existem casos, né, desse histórico de solução para shoppings e tudo mais. Agora, a questão de, como eu mostrei, começou como um TCC, e aí no nosso grupo tinha uma pessoa com deficiência visual, totalmente cego, que é o Pedro. E aí, por isso, a gente teve essa ideia, né? Aí a gente foi fazer pesquisa, né, na internet, ver o que já tinha de tecnologia em relação a isso, né, e a gente viu que é algo bem inovador. São poucos shoppings do mundo que tem esse tipo de solução, com experiências ali inclusivas, inteligentes, acessíveis ali, principalmente para o deficiente visual. Então, a gente tendo na nossa equipe um representante do público-alvo principal, porque esse aplicativo não é restrito a pessoas com deficiência, mas o nosso público principal são as pessoas com deficiência. Então, a gente tendo esse feedback, e aí fizemos pesquisas de campo também, na época de TCC ainda, né, fizemos um formulário ali com perguntas objetivas. Você costuma ir a shoppings? O shopping para você é acessível? Perguntas desse tipo, e a gente consegue ter dados mais palpáveis. E aí, claro, dados de mercado também ajudam, né? Esse tipo de questão. Então, na área de concorrente, já tem coisas parecidas? Se tem, vou bolar os meus diferenciais. Então, já vê, é viável, só vou ter que me diferenciar de alguma forma, se eu quero atuar com isso, né? Aí, tendo alguém falando ali, né? Tendo contato com os usuários finais, você já tem que começar de cara, tendo ideia, pesquisa para bolar a solução. Vai pesquisando o que já tem e vai, ao mesmo tempo, fazendo pesquisa com o seu público. E aí você vai, com o tempo, adquirindo mais confiança, né? Recebendo feedbacks, e aí você vai sempre estar nessa fase, né? Tipo, depois, lançou o MVP, o aplicativo, se for o caso, vai recebendo feedbacks, você vai analisando, ver se está dando certo ou não. Você vai sempre acompanhando para ver se é o caso de pivotar em relação àquelas 3 dúvidas, né? E aí é esse caminho. Mas conforme o tempo, você vai conquistando mais confiança, assim, porque é difícil mesmo do zero criar uma startup, pegar esse projeto e levar para o mundo, tipo, até apresentar para as pessoas, assim, tem que ter, assim, mas é uma coisa que você vai adquirindo. Eu tenho uma dúvida muito pertinente, já pesquisei várias vezes e não consegui sanar essa dúvida, que é na questão da criação da startup na parte jurídica. Como que funciona? Tem que fazer isso? Eu não tenho muito conhecimento mesmo. Eu acredito que não seja simplesmente pegar um projeto e levar para o mundo. Você tem que ser reconhecido como uma empresa, como uma startup? Como que faz isso? Aqui no Brasil, eu não sou muito especialista nisso, mas eu tenho algumas coisas na mente para aprofundar mais, né? Tem uma lei das startups, é a marca legal das startups. Aí tem uma categoria nova de empresa, que a WishUp, ela está com o CNPJ já nessa categoria, que foi lançada em 2019, só recente. Registro municipal. Coisa de produtos é registro estadual, de serviços é registro municipal, né? Essa empresa Simples de Inovação, quando você quer, você não precisa ter registro, você não precisa de alvará. No meu caso, você está pedindo serviço, a gente não produz nada, então a gente não tem endereço físico. Se tivesse endereço físico, é outra história, mas assim, não tem endereço físico, né? Trabalho onde for, que seja, na casa geralmente. Então você não precisa ter alvará de licença, não precisa pagar, porque alvará custa, só para ter um número de inscrição municipal. Inscrição municipal, aí depois você pega o alvará. Mas no caso da empresa Simples de Inovação, não precisa, você cria ali facilmente, na hora sai o CNPJ, e aí, formulário para incubadora, para você escrever incubadora, aceleradora, para receber investimento, geralmente tem que ter o CNPJ, muitas vezes. Então você já consegue ali rapidamente o CNPJ sem ter que pagar nada, esse CNPJ é gratuito, então é empresa Simples de Inovação. É uma dica, é o que eu sei de conhecimento, né? Mas caso,
conforme a empresa vai crescendo, gerando muita receita, tem um limite ali, porque o limite do empresa de inovação é o limite do MEI, é o mesmo limite. Aqui na WeShop não temos nada, imagina chegar lá, mas tipo, uma hora que a startup chega lá, tem que migrar para microempresa, depois tem outras categorias, limitada, sociedade limitada pessoal, mas você consegue bastante informação pela internet, mas no meu caso está simples, mas uma hora vai precisar, sim, com certeza, de computador, tem que ter alguém especializado na área jurídica também, para rede de contratos, então tem que ter esse cuidado também. Não fazer de qualquer jeito, entendeu? Temos mais perguntas? Aproveitem que a hora é agora de usar o nosso especialista para tirar essas dúvidas iniciais de como tirar o nosso negócio do zero. Finalizamos por aqui. Então, queria te perguntar só mais uma coisa, Guilherme. Quais são suas dicas finais para o pessoal que está aqui assistindo e como é que eles se conectam com você? Então, aqui tem um QR Code da minha startup, WeShopBR. Se você digitar, tem o nosso site também, weshopbr.com. Vamos estar na Web Summit Rio em abril, né? Mês que vem. E meu Instagram é o meu nome e o meu sobrenome. No LinkedIn também estou no LinkedIn, pode me conectar lá. Costumo publicar conteúdo sobre startups também, que agora eu estou mais fazendo palestras em relação a isso, esse tipo de assunto, né? Como criar uma startup para iniciantes. Guilherme, aí é o meu sobrenome que é difícil, é D, Guilherme, aí é o sobrenome, D-J-R, D de dado, J-R de novo, e aí J-A-N de navio. Mas se vocês, acho que é mais fácil vocês pesquisarem pelo Instagram da startup, porque ali tem um post fixado, nos primeiros ali, aparece eu, numa apresentação que eu fiz, e aí eu me linkei ali, né, me marquei, então já consegue me achar fácil, mas é Guilherme, DJR, DJR, JN. E, por fim, um pouco o que eu falei aqui agora há pouco, né, muito difícil, do jeito que a gente vive, né, uma sociedade ideal, todo mundo ia produzir ali o que precisa, todo mundo ia ter suas necessidades supridas. Aquelas startups que se relacionam ali com os ODS da ONU, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ESG também, Open Innovation, que é você trabalhar em conjunto com universidades, incubadoras, governos, e fazendo networking. É muito importante vocês pesquisarem, entrar em contato com pessoas, com empresas, governos, incubadoras, aceleradoras, para vocês conseguirem tração o quanto antes, né? Lançarem MVP rapidamente, publica esse MVP, começa a receber feedbacks, vai melhorando aos poucos, se precisar, pivota, e por fim, lembrar daquelas 3 frases de chave. Problemas vão sempre existir, né? Porque o mundo é perfeito, as pessoas erram. Os usuários e clientes entendem os problemas, mas não necessariamente das soluções, e às vezes eles vão precisar ser apresentados. Então, não tenham medo. Se vocês têm uma ideia, levem em frente. É desafiador, mas com certeza, mesmo que a startup depois, sei lá, 2 anos e meio, talvez 3, você que sabe a hora de parar ou de pivotar de errado, você vai ter adquirido ainda assim um conhecimento de negócios que você pode ter outra ideia e por aí vai, né? Então, por isso, não se fixem a uma ideia específica, né? Basicamente é isso. Muito obrigada. Uma salva de palmas para o Guilherme de Engenharia. Uma instituição de referência.